Amém. Josué pode se assentar. Livro de Josué, capítulo 1. Essa palavra tem sido muito forte no meu coração, já faz mais de 15 dias. Falei ali no ponto de pregação. E quando o pastor César avisou que não estava aqui, me veio essa palavra, aonde o Senhor está encorajando o seu servo. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Ele vai nos encorajar. O Senhor quer nos encorajar porque nós fomos chamados por Ele, amém? Capítulo 1, que nos diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois. Agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Palavra do Senhor, de encorajamento a Josué, dizendo a Josué: seja forte e corajoso. Fez essa declaração de encorajamento a esse servo que acompanhava Moisés, que andava com Moisés, que estava ali ajudando, ouvindo. Então, o próprio Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Ele escutou do próprio Deus essas palavras. E ao dizer que Josué deveria ser forte e corajoso, Deus estava animando e fortalecendo o líder hebreu que havia recebido a responsabilidade de conduzir o povo de Israel na conquista da terra prometida. E eu já começo essa introdução dizendo para você, ou te fazendo uma pergunta: quem te chamou? Quem foi que te chamou? Se foi Deus que te chamou, hoje Ele está dizendo para mim e para você: seja forte e corajoso. O próprio Deus está dizendo para nós: seja forte e corajoso. E quando eu leio esse texto, eu vejo esse encorajamento que é tão importante para a vida de Josué, que Deus repete 3 vezes para ele. No texto, nesses 9 versículos que nós lemos, por 3 vezes o Senhor diz para ele: seja forte, esforça-te, tem ânimo. De novo no 9, esforça-te e tem bom ânimo. E diz para ele: não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo.
Irmãos, quando eu li isso aqui, quando eu comecei a meditar, comecei a fazer as minhas anotações, eu me fiz essa pergunta. Quem me chamou, e eu mesmo respondi, foi Deus. Como a pastora Vanessa estava falando aqui, para subir aqui tem que ser corajoso. Para representar o nosso pastor tem que ser corajoso, tem que ser corajosa. Mas essa coragem, ela não vem de nós. Ela vem do Senhor, porque é Ele quem nos dá coragem, é Ele que nos dá ânimo, é Ele quem diz, não se espante, não pasme, eu sou o seu Deus, eu estou contigo. E de fato essas palavras certamente foram muito significativas para Josué, porque Deus lhe falou que ele deveria ser forte, corajoso, e aí eu olho que é um momento decisivo para a vida de Josué, muito decisivo, porque imagina, o começo do texto diz que o Senhor fala para ele, Moisés está morto, então assim, o seu líder está morto, quem te conduzia, quem te orientava, quem te direcionava, de quem vinha o delegar do que fazer, não está mais com você. Agora, Josué, você vai ser o sucessor de Moisés. Agora, Josué, você vai fazer o que Moisés fazia e te ensinou a fazer. E aí eu lendo, eu falei, que responsabilidade. Que grande responsabilidade, porque assim, quem te chamou foi Deus. Amém. Ele vai te dar coragem, vai te fortalecer. Mas me chama algo a atenção nesse texto, porque Josué é sucessor de Moisés. E aí uma outra pergunta para nossa reflexão, para nós pensarmos. Quem nos chamou foi Deus. Quem que você está acompanhando para aprender? Com quem que você está andando para aprender? Porque talvez, hoje Deus falando conosco de encorajamento, de ânimo, de não se espantar com o que Ele tem para nós, com o que Ele quer fazer com a nossa história, com o que Ele quer fazer através do chamado que Ele colocou nas nossas mãos, mas aonde você está? Com quem você está andando? Eu costumo dizer, e algumas meninas aqui já ouviram de mim, uma frase do pastor César que marcou a minha vida. Ele diz, quer ser crente de verdade? Ande com quem é crente. Você aprende, você é direcionado, você está andando da forma certa. E eu lembro que eu fiz alguns desses comentários com as meninas, falando sobre isso, e eu falava para elas assim, olha, eu não consigo acompanhar a vida do pastor César e da pastora Vanessa, que eles têm uma vida muito corrida, mas eu grudei na Cris. Aonde a Cris ia pregar, Cris, eu posso ir com você? Pode, vamos lá, vamos me fazer companhia. E eu grudei na Cris, aprendi com a Cris, aprendi também com os meus pastores, olhando, observando. Mas com quem que você está andando? Será que com quem você está andando, com quem você está hoje, você pode ser o sucessor dessa pessoa? Se acontecer algo e você precisar tomar as rédeas da situação, será que você pode ser o sucessor de quem está caminhando contigo ou com quem você escolheu caminhar? Porque é muito importante isso. Como eu disse, o próprio Deus encorajando a Josué foi significativo para a vida dele. Ele deveria ser forte e corajoso num momento decisivo da sua vida. Moisés, o homem a qual ele havia tido como líder, que Deus usou como instrumento para libertar o povo do Egito, havia morrido. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Com quem você tem andado, com quem você escolheu andar, com quem você escolheu trabalhar ministerialmente, vai te levar verdadeiramente a esse posicionamento de ouvir a voz de Deus e dizer assim, conta comigo, é comigo, eu vou. Ou será que mesmo andando com homens e mulheres de Deus, nós não estamos atentos e aprendendo com eles?
Porque para o Senhor colocar nas mãos de Josué a responsabilidade de dar continuidade na caminhada, de conduzir esse povo, porque o Senhor sabia que ele tinha capacidade para isso, e se não tivesse ele ia capacitar, mas ele sabia do coração de Josué, ele sabia do que ele havia aprendido, ele sabia como foi que Josué, de forma especial, aprendeu com Moisés. Irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui na igreja? O que nós estamos aprendendo com quem está pregando, com quem está ministrando, com quem está liderando? O que você está aprendendo? O que nós estamos aprendendo? Irmã Silene, a dizer não. Tudo que fala, eu falo não. Não, não posso. Não, eu não gosto. Não, eu não sirvo para isso. Não, eu não. Não, liderar misericórdia. Então, a situação realmente é complicada. E para Josué também era complicada. Pois aos olhos humanos, Israel tinha ficado sem liderança. Justamente numa ocasião aonde o líder não estava presente e não ia estar mais. Não foi um momento que Josué subiu para orar e deixou o povo lá embaixo. Não. Agora Moisés já não está mais com o povo. Moisés já não conduz mais o povo. Moisés está morto. O que você faz se você se encontrar numa situação como essa? Olha, não tem mais ninguém para delegar, para mandar, para te direcionar, para te ensinar. O que você vai fazer, irmão? Qual que é o teu posicionamento? Porque você viveu 40 anos, 10 anos, 15 anos. E você se vê numa situação complicada e você não sabe o que fazer porque você não aprendeu. Se a vida tinha sido difícil no deserto, se Josué na caminhada viu que foi tão difícil, o que Moisés passou, o que esse povo reclamou, murmurou, o que esse povo, nada estava bom para eles. Aí imagina ele pensando, se Moisés passou por tudo isso aí com esse povo, o que vai ser de mim? Como que eu vou fazer isso? Como que vai ser isso? Uma história de 4 décadas de peregrinação. Se a vida no deserto tinha sido difícil com Moisés, o desafio em Canaã parecia ser ainda mais complicado. E aí? Você assume ou você para? E aí? Você está disposto a ouvir a voz de Deus te encorajando para fazer a vontade dEle? Se a gente recebe uma notícia como essa, o que fazer? Porque eu fico imaginando, Josué acho que não deu muito tempo de ficar enlutado, de chorar a morte do seu líder, do seu companheiro, de quem ele tinha como uma admiração, como inspiração. Não dá tempo, Josué. Você tem que, correr, porque esse povo precisa ser direcionado. E o escolhido foi você. Então, seja forte e corajoso. Um cara que acabou de lamentar a morte da sua maior referência, também recebe de Deus uma palavra de encorajamento, uma palavra de decisão. Nesse contexto, Deus levantou Josué como um instrumento para fazer ele levar o povo a herdar a terra prometida. O que Deus pode nos levantar como instrumento para fazer no reino? De que forma Deus vai chegar em nós e vai dizer assim, olha, eu estou fazendo uma exortação a você, seja forte e corajoso para fazer isso. Conduza esse povo, leve esse povo.
Deus traz essa exortação a Josué dizendo: seja forte e corajoso. E foi muito apropriada. Nós vemos que tiramos algumas lições desse texto, onde Deus exorta Josué para cumprir a missão que Deus disse que ele faria. E ainda diz mais, sobre um juramento que prometi dar aos seus pais. Deus encoraja Josué a cumprir sua tarefa futura. A missão que Josué havia recebido do Senhor não é fácil, assim como a sua hoje não é fácil. Assim como a minha hoje não é fácil. Ele foi comissionado pelo Senhor a conduzir Israel a usufruir da promessa divina feita aos seus antepassados. Isso inclui entrar na terra, derrotar inimigos que ocupavam aquele território e se apossar da herança prometida por Deus. Será que nós estamos verdadeiramente posicionados para ouvir Deus nos exortar e tomar posicionamento de fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos dispostos a entrar na terra, derrotar os inimigos, ocupar o território e se apossar da herança prometida por Deus? Para isso, nós precisamos ser forte e corajoso. E uma coisa muito importante para nós aqui e para quem está nos ouvindo: definitivamente ser escolhido pelo Senhor não significa ter uma vida fácil, tranquila, ociosa, desfrutar da bênção do Senhor e se deleitar na certeza das suas promessas. Não implica necessariamente uma vida de passividade. Quem é chamado por Deus passa por momentos difíceis, dores, lutas, choro, perda. Por momentos que você jamais imaginou passar na vida. Mas assim como Josué, ele declarando para Josué: então somente esforça-te e tem bom ânimo. Seja forte e corajoso. Esforça-te e tem bom ânimo. Seja forte e corajoso. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu estava falando ali no ponto de pregação que nós estamos vivendo uma realidade na sociedade de hoje que nós dizemos que não temos tempo para nada. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. A nossa frase atual e evidência é: eu não tenho tempo. Tá, beleza, então vamos lá. Você é uma pessoa atarefada ou você é uma pessoa produtiva? Já que nós dizemos que não temos tempo, você é atarefado ou produtivo? Porque se você é atarefado, eu vou dizer para você que você não está servindo a Deus. E ainda mais, se Ele te chamar dizendo desta forma como falou com Josué, nós não vamos conseguir fazer. Sabe por quê? Qual a frase? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então, por isso a pergunta: você é atarefado ou você é produtivo? Porque se você é atarefado, você está cheio de coisas para fazer e não está servindo a Deus de verdade. Agora, se você é produtivo, você está com a sua vida cheia de coisa para fazer, mas está produzindo para o reino também. Também. E eu disse ali para os irmãos: não dá para a gente ter uma vida de desocupado. Porque para manter o padrão da nossa casa, ou para a gente manter o nosso dia a dia, de conta para pagar, das coisas que nós já temos, das nossas obrigações, nós corremos, nós lutamos, nós se encorajamos, nós temos, mesmo sem ânimo, nós vamos. Por que para o reino de Deus,
Por que para fazer a vontade de Deus eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso, para mim não dá? Irmãos, presta atenção, quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Não foi o pastor César, não foi a irmã Silene, não foi a pastora Vanessa, não foi o pastor Roger, não foi o presbítero Jorge. Quem te chamou foi Deus. Você vai dizer não para o seu Deus? Para aquele que está te conservando em vida? Para aquele que está dizendo aonde você pisar o seu pé, lá eu estarei contigo? Olha o que o 9 diz. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Meu Deus, que coisa mais linda. A soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Você tem responsabilidade. O Senhor é soberano, tem a sua soberania. Ele te chama, Ele se responsabiliza. Ele diz, seja forte e corajoso, mas você tem a sua responsabilidade de conduzir esse povo, de conduzir o que Deus colocou nas tuas mãos. E eu não sei o que é, eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está dizendo assim, fui eu que te chamei, você não aceitou? Então vamos embora. Vamos embora. Deus é fiel com a sua palavra e Ele cumpre a sua palavra, apesar dos nossos medos, das nossas inseguranças, de nós dizer que não consegue, que não pode, que não dá. Deus, em todo tempo, Ele entra com a sua providência, meus irmãos. Ele tem propósito soberano para ser cumprido nas nossas vidas, assim como na vida de Josué. Por isso, que diante das promessas do Senhor, diante do que Deus tem para fazer na nossa vida, Josué precisou ouvir que ele deveria ser forte e corajoso. Charles Spurgeon, ele diz que Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá, sobre o qual poderia se espalhar indolência, mas ele deveria usar a promessa como um cinturão, para fortalecer os seus ombros, ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele e das suas mãos. O que Deus colocou nas suas mãos? O que Deus está cobrando de você para fazer e você continua parado, não ouvindo a voz de Deus? Primeira coisa, a soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Nós temos responsabilidades. Josué, ele exercitava sua fé. Ele aprendeu com Moisés. Ele sabia quem era o Senhor, quem é o seu Deus, mas diante de uma notícia a qual ele recebeu, que o seu líder havia morrido, o Senhor precisou entrar com estímulo na vida de Josué, para que ele tivesse uma vida de trabalho, um motivo para continuar. Outro dia eu ouvi alguém dizer aqui, eu não lembro quem, que Deus nos deu toda sorte de bênção espiritual. E a gente não pode só se apegar a isso, sentar e ficar parado. Mas devemos com força e com coragem nos apropriar dessas bênçãos pela fé, inclusive de colocar o nosso chamado em ação. O Senhor, Ele coloca uma porta aberta diante da igreja, e ali em Apocalipse 3, versículo 8 diz isso. Agora cabe nós passar por essa porta e apossar dos novos territórios que o Senhor tem preparado para o seu povo. Nós vamos ser conduzidos a um lugar. Nós vamos ser conduzidos a uma terra prometida.
nós vamos ser conduzidos a um lugar de promessa do nosso Deus para nossas vidas. Mas só pode entrar lá quem verdadeiramente está sendo forte, corajoso e zelando pela palavra de Deus. Deus também disse a Josué: então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nós temos uma terra prometida para homens e mulheres que vão ser fortes, corajosos e vão zelar pela palavra de Deus. Ele diz: não cesse de falar, de ler, de meditar, medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí, às vezes, a gente lê aqui bem-sucedido, a gente acha que é materialmente, que é financeiramente. Deus pode todas as coisas, Ele pode te abençoar da forma que Ele quiser. Mas o Senhor está falando conosco nesta noite, zelando pela minha palavra. Zelando pela minha palavra. Tenha o cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. A gente só vai conseguir ser bem-sucedido com Cristo, na caminhada com Cristo, se a gente zelar pela palavra de Deus. Se a gente conseguir se encaixar de uma forma onde a gente perceba que a gente está fazendo a vontade de Deus, continue. Vamos continuar. Vamos fazer. Vamos dizer: eis-me aqui. Primeiro, Deus, Ele tem a sua soberania divina, mas não substitui as responsabilidades humanas. Segundo, seja forte, seja corajoso, zelando pela palavra de Deus. Terceiro, o servo de Deus só pode ser eficazmente forte e corajoso se a sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, não vai funcionar. Por isso que eu disse no início, com quem você anda? Quem você escolheu para andar? Quem que você pode substituir? Você pode ser sucessor de quem? Se o servo de Deus, ele só pode ser eficaz, forte e corajoso se a sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus. Se nela meditar de noite, não se desviar de seus mandamentos de forma alguma. O salmista expõe essa mesma verdade quando escreve que bem-aventurado é aquele que tem sua satisfação na lei do Senhor e nela medita de dia e noite, diferentemente do ímpio, que é como uma palha frágil que o vento leva embora. O homem justo é como uma árvore forte, imponente, vistosa, plantada à beira de águas correntes. Que hoje, nessa noite, através de uma palavra de exortação, mas também de encorajamento, nós possamos sair daqui com o nosso coração voltado para a palavra de Deus. E você possa perguntar para Deus: o que eu posso fazer para conduzir, para levar, para ajudar pessoas a chegar na terra prometida? De que forma, Senhor? De que forma? De que forma que eu posso ser usado? De que forma que eu posso ser usada
Porque aqui Josué está conduzindo um povo à terra prometida, que Deus havia feito uma promessa, mas existe uma promessa para nós. Existe um lugar onde nós vamos estar com o Pai. Existe um lugar onde Ele vai nos receber. Existe um lugar onde nós vamos desfrutar daquilo que a sua palavra diz. Não haverá mais choro. Não haverá mais morte. Irmãos, se você está preocupado, como disse a Rúbia aqui, desesperada, quem não fica diante de um diagnóstico, diante de uma notícia desesperadora, lá não haverá isso. Mas de que forma que nós estamos sendo conduzidos para lá, dizendo, não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não fui chamado para isso. Irmãos, para e pensa comigo, eu já vou concluir. Se Ele te formou, se Ele é o seu Criador, antes da fundação do mundo, Ele sabe para que você serve. Ele sabe para que você foi criado. O problema somos nós mesmos, que às vezes somos indecisos, inseguros, temos medo. Mas tem coisa mais maravilhosa do que Deus dizer para nós: filha, filho, coragem, força, ânimo, não se espante, não tenha medo, não temas. A Bíblia tem 365 não temas. Se a gente for usar para cada dia do ano, tá perfeito, fechou. Quando a gente acordar de manhã sem vontade de reagir, sem vontade, sem expectativa de vida, sem esperança, lembre-se que o Senhor diz para nós: não temas, não temas. Olha o que Ele diz para Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Por fim o Senhor disse a Josué: não temas nem te espante, porque eu sou o teu Deus. Por onde quer que andares. Essa grande explicação e essa exortação divina sobre a vida de Josué, hoje o Senhor traz para nossas vidas, para a nossa vida hoje. Isso quer dizer que Deus não ordena o crente para ele ser forte e corajoso e depois ele abandona o seu filho à própria sorte. Ele diz: seja forte e corajoso. E não apenas isso, seja forte e corajoso. E diz: não temas. Não temas. Podemos ser forte e corajoso porque é o nosso Deus quem nos capacita, nos fortalece, nos guia. É Ele quem nos dá habilidade, é Ele que nos dá coragem. E Ele diz nessa palavra que eu quero expandir para você. Ele diz que Ele estará conosco. Ele está conosco. O Senhor está com você por onde você andar. Por onde você andar. Não se apavore, não se desanime. Como eu disse, Josué, ele recebeu essas palavras e teve uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Suceder Moisés, liderar. E certamente isso assustou Josué. Mas o próprio Deus encarregou de conduzi-lo. Temos responsabilidade nas nossas mãos. E é porque Deus nos confiou essa missão. E o dia que eu estava fazendo as anotações, quando o Senhor me falou isso, eu anotei, eu chorei, porque eu disse: que responsabilidade é essa? Que responsabilidade, Senhor. Temos grande responsabilidade nas nossas mãos. É porque Deus nos confiou essa missão. E sabe que temos, ou Ele nos capacita para administrá-las. Que responsabilidade. E eu me emociono porque eu disse para o Senhor: eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho, Senhor. Mas aí o Senhor falando, através da própria palavra: seja forte, seja corajosa.
Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não subestime o seu potencial em Deus. Ele é o teu Criador, foi Ele que te fez, Ele sabe verdadeiramente quem você é. Eu não sei quem eu sou, porque eu tenho momentos que eu não sei sobre a minha identidade. Eu não sei, eu estou confusa, eu vou, não vou, será que eu sirvo para isso, será que eu não sirvo? Você também, mas o nosso Deus não. Nós temos crise de identidade sobre nós mesmos, Deus não tem crise de identidade sobre eu e você. Ele é o nosso Criador, Ele sabe quem nós somos. Então não subestime seu potencial em Deus, porque quem colocou esse potencial em você foi Ele. Foi Ele. Além disso, a Bíblia revela claramente o motivo pelo qual nossa força não desfalece, nossa coragem não esmorece. Ele diz, Ele, o Senhor, os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, sejamos fortes e corajosos. E Josué, diante da responsabilidade dessa missão que o Senhor colocou em suas mãos, ele declara, ali no capítulo 24, no versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que hoje, através dessa palavra de encorajamento que o Senhor está nos dando, nos exortando a ter força e coragem, nós possamos bater no nosso peito e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu fui fiel ao Senhor, à sua palavra e também ao chamado que Ele colocou em minhas mãos, para aquilo a qual Ele me chamou. Não temas, amém? Não temas, que Deus possa de forma especial trabalhar na sua vida através dessa palavra, que você possa entender que precisamos nos expor, verdadeiramente nos expor ao Senhor. Como eu disse, nós não estamos dizendo que não temos tempo, mas nós se dispõe para tantas coisas que não agradam, que não engrandece, que não exalta o nome do Senhor. Eu me lembro que eu já falei aqui uma vez e vou repetir para você refletir. Um final de ano, eu fiquei 12 horas na casa do Elcio. No primeiro dia do ano, não lembro de qual ano, nós ficamos 12 horas numa turma, conversando, batendo papo, dando risada, brincando. À noite, quando eu fui orar, o Senhor disse assim, e o meu tempo? E o tempo para mim, filha? 12 horas de conversa, de bate-papo, de risada, às vezes de papo furado. E o meu tempo? E o tempo para mim? O que nós estamos fazendo com esse tempo que nós estamos dizendo que não temos tempo? Porque nesse dia eu vou dizer que perdi. Embora nós estávamos em comunhão, em amizade, confraternizando, mas eu perdi 12 horas de conversa, aonde eu poderia tirar muito mais tempo desse aí, para dobrar o meu joelho e falar com o meu pai, e conversar com ele, ou se dedicar a ele. É tanto que as outras vezes que a gente se reuniu no final do ano, eu falei para o Elcio, vamos fazer diferente, não vai ter culto na igreja, vamos fazer culto na sua casa. Porque bater papo e conversa é legal, mas a gente também tem que adorar, exaltar e fazer a vontade de Deus, seja onde for. Em tempo e em fora de tempo. E a gente diz que não tem tempo. É a Bíblia que diz, em tempo e fora de tempo. Vamos administrar melhor esse tempo e servir a Deus, porque Ele diz, seja forte e corajoso que eu estou contigo. Fique em pé, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai Celestial, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por o Senhor nos exortar, por o Senhor ter falado comigo inúmeras vezes, Senhor, através dessa palavra, Pai, me dando força, coragem, ânimo, diante das adversidades, diante dos medos, das inseguranças. O Senhor tem lançado, Senhor, sobre a minha vida, e eu quero
te pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, lança sobre isso também, sobre a vida dos meus irmãos nesta noite, Pai. Essa força, esse ânimo, Senhor. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos fazer a Tua vontade, o Teu querer, estar disposto, Senhor, a ouvir a Tua voz, obedecer, de forma especial, Senhor, conduzir vidas até a Tua presença, Senhor, tirar, Senhor, vidas das garras de Satanás, do abismo, da escuridão e levar, Senhor, para a luz, para a verdadeira luz que é o Senhor, Pai. Senhor, o Senhor não nos chamou, Senhor, por acaso. Como eu disse, Senhor, foi com a responsabilidade, uma missão. Se cumpra, Senhor, em nós, que se cumpra, Senhor, essa missão, esse chamado. Verdadeiramente nós possamos estar ligados em Ti, ouvindo a Tua voz e verdadeiramente, Pai, sendo conduzido em todo o tempo por Ti, Senhor. Em algum momento, Senhor, da vida de alguém aqui, o Senhor chamou há alguns anos atrás e hoje se encontra, Senhor, paralisado, se encontra sem motivação, se encontra, Senhor, sem ânimo, sem alegria. Pai, ativa isso, Senhor, na vida do Teu filho, da Tua filha. Pai, tem misericórdia, Senhor, Tu és o nosso Criador, Tu nos conhece muito mais que nós mesmos, Pai. Tu conhece a profundidade do nosso coração. Pai, desperta a Tua igreja nessa noite. Desperta chamados, sonhos, propósitos. Pai, objetivos. Senhor, traz à memória dos Teus filhos aquilo que é promessa para a vida dos Teus filhos e usa eles para que se possa cumprir a Tua palavra. Assim como foi feita na vida de Josué, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.